Olá, olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um Altercast ao vivo aqui no YouTube. Eu sou o Léo Novarino, aqui comigo mais uma vez Arielle Macedo. Olá pessoal, boa tarde. E hoje o nosso convidado é desde pequeno um curioso nato. Sempre quis saber como as coisas funcionavam, dos brinquedos que ele desmontava, até o caminhão do pai que o mecânico ia ali pacientemente explicando passo a passo o que ele estava fazendo. Gosta muito de construção civil e se encantou por um aparelho do futuro que um amigo trouxe de uma revista, que ele conheceu numa revista, no caso, que o pai de um amigo dele trouxe dos Estados Unidos. Era o computador. E ali foi a sementinha que começou de onde veio o começo dessa aventura incrível pelo mundo da tecnologia, que culminou na criação e onde estamos hoje, que é na Alterdata, uma das maiores empresas de tecnologia do país. Muito bem-vindo, José Ronaldo, CEO e cofundador aqui da Alterdata. Tudo bem? Bem-vindo. Obrigado, Léo e Arielle. Vamos lá. Lembrando, pessoal, perguntinhas vão deixando aqui no chat, que a gente vai trazendo aqui pro Zé, ou mais tarde também, ele vai responder a vocês com certeza, tá bom? Isso aí, Zé. Conta um pouquinho pra gente desse mundo maravilhoso da tecnologia, que você foi na linguagem, early adopter, né? Na verdade não existia nada que existe hoje, né, Léo? O mundo era bem diferente, né? O computador era uma coisa assim, filme de ficção científica, não existia... Aliás, as pessoas nem imaginavam, né? Na verdade, que ia acontecer e os computadores estariam presentes. Na verdade, os computadores estariam no bolso das pessoas hoje, né? Sim. Então, na verdade, as pessoas falam que tem um celular, não tem um computador no bolso, né? Então, era um mundo bem diferente e tal. Acho que ninguém imaginava que chegaria a esse nível que chegou, né? Pensei bem que os roteiristas de filmes, sim, alguns sim, começavam a imaginar um mundo já que as pessoas se comunicariam com aparelhos assim, portáteis, né? Sim, muita coisa que a gente viu hoje vem de filme de ficção, né? Alguns filmes, eu admiro a visão que os caras tinham, né? Algumas coisas se tornaram realidade, outras não, mas é muito legal. Mas é isso aí, começou com curiosidade. Acho que toda criança é curiosa, né? Obviamente. Sim. Faz parte. Às vezes os pais atrapalham um pouco a curiosidade. E como que é a sua formação? Como veio essa curiosidade? Veio da infância, né? Como você já mencionou, mas o que despertou essa curiosidade aí a fundo e ter o que tem hoje? Nunca se conformar simplesmente porque as coisas funcionam. Tentar entender o que faz as coisas funcionarem, né? Entendeu? Isso é natural. Eu ganhava um brinquedo, desmontava o brinquedo para saber como funcionava, entendeu? Como que era, não só por ganhar, né? Eu queria ententer. Era terrível, porque eu ganhava o brinquedo, 2 dias depois eu desmontava o inteirinho. A alegria dos pais, de aquele brinquedo ficavam brabos. Às vezes eu montava, às vezes não. Esse era o problema. É parte do aprendizado. Entendi, gostava bastante entender o porquê das coisas, né? Então é uma curiosidade saudável que muitas crianças têm. Eu acho que muitas crianças têm, não são poucos que desmontam os brinquedos, né? Eu acho que tem muita gente que desmonta o brinquedo hoje em dia também, né? Sim. Entender. Então nasce na curiosidade de entender as coisas e tal, e eu acho que acaba conduzindo um raciocínio, uma preocupação mais com a engenharia, né? E que quando não existia computadores como a gente vê hoje, então a minha primeira vocação, entre aspas, estava muito focada na engenharia, tanto civil quanto mecânica. Eu estava dividido entre uma ou outra, né? Seria para engenharia civil ou mecânica, ou talvez até eletrônica, mas não com computadores, né? Não existia computadores, né? E essa ideia pela engenharia civil também partiu de que, assim, você teve alguma experiência de você curtia algo que você gostava? E despertou, né? Pois é. Tem uma coisa interessante, que a gente começa a lembrar alguns detalhes, né? Por que gostaria de engenharia civil? Tem um episódio na minha vida que eu me lembro bem, que eu talvez tivesse 5 ou 6 anos, não lembro direito a idade, eu tenho que até olhar na época. Talvez 75, então talvez 7 ou 8 anos, quando estava construindo a ponte Rio-Niterói, a famosa ponte que todo mundo conhece hoje, né? Naquela época não existia ponte e você atravessava de Niterói para o Rio-Niterói por barcas que levavam os carros, né? Então eu estava fazendo uma viagem com meu pai, minha mãe e minhas avós. Então um passeio, um dia de passeio, então vamos passear e tal. A gente foi passear e pegamos a barca. E daquele momento, na barca, estava se fazendo, se colocando os pilares da ponte. Sim. Então aí meu pai me ficou mostrando, olha, estão construindo uma ponte. Eu fiquei fascinado com construir uma ponte no mar, né?
Era muito novo, né, também. Sim, eles assim, construíram a como ponte que é no mar. isso? Aí meu pai explicou um pouquinho, né? Não, eles colocam tinha espécie de um tubo e o tubo seca e tal. Ele me explicou um pouquinho como é que era. E aquilo começou a despertar a curiosidade para entender as coisas, né? Aí dali para frente eu passei a olhar as pontes e os túneis de outra forma. Curiosidade, como é que eles faziam e tal, né? Então ali começou a gostar de engenharia civil, né? Eu acho que ali começou a despertar e eu comecei a ver tudo com outros olhos. Foi aquela viradinha de chave, um clique, interesse. Por que as coisas são assim? Por que os caras conseguem fazer? Eu vou até estudar como é que eles faziam as pontes. Fiquei fascinado de fazer uma ponte no mar. Como é que os caras conseguem botar lá? Mas eu ficar boiando? Não, papai, não boia não. Vai ser firme, né? O fundo, mas que raio, o fundo é muito fundo. Aí, né, Como faz? criança, Como é que tira água para fazer aquele pilar? Eu perguntei ele bastante com várias perguntas e tal sobre aquilo. Mas eu acho que aquilo ali que deu uma chave, assim, virou a chave. E dali para frente sempre me interessei, né? Entender o motivo das coisas, né? Então, o seu pai ele te incentivava essa curiosidade, né? Ele, pelo menos, ele aguçava um pouquinho, né? Explicava ali, né? Meu pai era curioso também. Quando a gente olha assim as coisas, ele tinha curiosidade de entender as coisas também. Eu lembro de algumas coisas assim, dele perguntar, às vezes ele até perguntava demais, né? Pra entender as coisas como funcionavam. Então ele tinha essa curiosidade, talvez eu tenha herdado dele. Aliás, meu avô, o pai dele, a gente começa a se lembrar, ele foi um homem revolucionário. Ele foi um dos primeiros a terem a TV em Teresópolis. Uau! O primeiro, deve ter sido a primeira meia dúzia que comprou TV. Aliás, comprou TV e nem funcionava, né? Mas comprou TV. Que era um móvel, né? Inclusive, quem foi tentar para colocar a TV para funcionar no sítio do meu avô foi o pai do Lamir. Caramba. O seu Lamir era solteiro e foi lá tentar colocar a TV para funcionar. Conexão, né? Com a curiosidade. Exatamente. Ele era jovenzinho, então ele foi lá tentar colocar. Ele foi um dos primeiros a comprar uma máquina de lavar para minha avó. E na fazenda dele tinha uma usina, gerava energia hidrelétrica. Sim. Então ele comprou uma usina inglesa, montou, e na fazenda tinha luz elétrica. Tô falando isso na época que não existia nem luz elétrica em Teresópolis direito. Entendeu? Então você começou a olhar, ele gostava das coisas. Apesar de ser um homem do interior, de produção rural, mas ele gostava dessas novidades e tal, comprava as coisas. Já tinha também a revisão, né? O que isso vai ter, acho que fascinava ele, né? Então eu começo a entender, talvez, se venha de alguma forma, né? Então é quando começou a olhar, poxa, mas ele era um homem rural, ele é um produtor rural, mas começou a olhar os métodos que ele usava, as ferramentas que ele tinha, o que ele comprava no sítio. Quando eu olho hoje, na época era bem revolucionário. Sim, com certeza. Novo, ele era revolucionário. Tem até um fato interessante que eu tinha um tio mais velho que meu pai. E ele teve um problema sério de saúde e ficou surdo e mudo. Ficou surdo, obviamente, né? Mudo, consequência. Ele ficou surdo. Na época, meu avô mandou ele estudar no Rio, numa escola especial para surdos. E era algo fascinante que meu avô foi um dos primeiros surdos a saber ler e escrever, no Rio de Janeiro. Olha aí. Uau. Então, quando eu comecei a olhar, eu falei, cara, a visão dele, na época, mandou meu tio lá para aprender a ler e escrever e tal. Isso eu tô falando para vocês, gente, há quase 80 anos. Muito tempo atrás. Era algo... Na época, as pessoas eram analfabetas, né? Então, aí eu começo a olhar e tentar entender a origem, por que essa curiosidade. Então eu começo a olhar assim, veio, né? Eu acho que veio. É de família, né? Acaba que por mais que não te não era entendem, né? Mas você atrai, busca, você eu vê começo a olhar, começa né? a reparar. Por que ele comprou uma TV na época que nem pegava direito? Sim. Caramba, ele gostava de negócio de novidade. Até pouco tempo atrás já não pegava direito em alguns lugares, né? Imagina... Não, e a máquina de lavar, cara, a máquina de lavar importada e tal, que não existia isso. Máquina de lavar roupa no Brasil, 90 anos atrás, cara. Não existia. Então ele tinha uma sacada bem interessante. Aí, muito talvez legal. Eu explique isso, essa curiosidade e tal. E você gostava muito de ler também, né? Muita coisa. Ainda gosta, na verdade, né? Acho que a leitura faz parte, né? Eu tive um problema sério quando eu tinha acho que 5 ou 6 anos, que eu tive que ficar engessado 6 meses. Uma criança de 6 anos, imagina. A leitura vira um amigo, né? Exatamente. Eu acho que ali... O que acontecia? Eu tinha pilhas de gibis, de livros e tal, né? Meu pai e minha mãe compravam pra mim. Tal. Eu acho que ali eu criei o hábito. Porque TV não pegava, não existia TV. Engessado, não podia correr. 5, 6 anos, eu acho que eu tinha essa faixa. Fiquei 6 meses engessado, não podia correr. Então... Vou ler. Só ler. As mãozinhas ali folheando. Né? Entendeu? Eu tinha acho que... porque eu lia, então às vezes 7 anos, porque era alfabetizado naquela época. Sim. Então ali acho que eu também comecei a pegar o hábito de ler e tal. E dali, você comentou com a gente num papinho antes, que você tinha um tio, né, que tinha uma biblioteca muito boa, né, onde você adorava se debruçava nas enciclopédias, exatamente, né? Meu tio Basílio, ele era um espanhol,
veio fugiu da Espanha, da miséria da Espanha na época pós-guerra e tal. E ele era um homem muito era um intelectual. Né? Não estudou de forma formal, mas era um intelectual. Então ele investia, tinha uma biblioteca muito grande na casa dele. Então eu ia lá, né, a gente morava perto e tal, e eu ficava horas dentro da biblioteca dele. Horas, lendo as coisas e tal. Aí comecei tinha uma enciclopédia chamada Conhecer e outra Barça, que é mais velho, sabe? E lá ensinava as coisas como funcionava. Aí eu ia, como é que funciona isso? Eu ia lá. Era o Google. Como é que funciona isso? Não existia. Então você ia na enciclopédia e dizia, como é que funciona aquilo? Aí tinha lá tal como funciona. Aí você olhava pra ver como é que funcionava. E tudo ligado, como que era, né? As suas leituras, até o que pesquisava, né? O que faz, o que vai. Então isso hoje acho que é um somatório, né? De coisas pra carreira, pra pessoal. Tá formando a pessoa. Tá formando. Te formou ali na leitura, te formou na sua curiosidade, né? Que não de forma programada, né? Mas isso acontece, né? Vai formando e tal. Muito legal. Como dali foi vindo pra área da tecnologia? Porque você como tinha paixão né? A paixão pela parte civil, né? Engenharia civil, né? Você tinha essa vontade e... Você até comentou no início, teve uma revistinha que você leu, que veio de fora, que foi a... Até o primeiro ano do segundo grau, minha decisão era fazer engenharia. Né? Certo. Era certo. Eu ainda estava na dúvida só se era engenharia mecânica ou engenharia civil. Aí eu gostava muito e tal, porque eu já estava decidido, eu vou fazer isso e tal. Mas foi interessante porque no segundo grau, eu tinha um amigo, né, que o pai dele era piloto. Então, no Brasil não tinha muita coisa, mas ele trouxe uma revista americana falando sobre computadores. E deu pro filho dele e tal, ele levou lá pra escola, mas pô, vem cá, dá uma olhada nisso aqui, tá? Vamos olhar juntos aqui, isso aqui, que legal. Era gente boa, né? E tal. A curiosidade já animou, já gostou, né? Davi, o nome dele, Davi. Se eu não me engano, até ele é engenheiro, estudou no ITA, no MIT, uma coisa assim. Ele acabou indo pra engenharia, esse rapaz. Nunca mais tive contato, mas eu sei que ele foi pra engenharia. E ele trouxe, e a gente começou a conversar, e teve mais alguém, juntou mais uma turminha lá e tal, na escola, que se interessava por aquilo ali, né? Mas era um negócio assim... Cara, o que é isso? De onde isso vem? É uma coisa que você programa, faz o que você mandou. Pô, legal. Okay. Uma máquina que faz o que você manda, pô, isso aí é legal, já gostei, entendeu? Então a gente começou a se interessar e acabou que aquele grupinho, cada um, de alguma forma, ganhou um computador, né? Pediu pros pais e tal. E eu ganhei um computador da minha mãe também. E a gente tinha criado um clubinho ali que a gente trocava ideias e tal, porque não tinha internet, não tinha nada disso. Então era os clubinhos. Era o contato, né? Era meia dúzia de gente em Teresópolis lá que fazia. Então tinha alguns clubinhos lá, eu tinha o meu lá, né? Que a gente trocava ideias, programava e tal. O Vladimir tinha um dele, né? Ele era mais velho e tal. Eu já conheci o Vladimir também. As famílias se conhecem há muitos anos, antes da gente nascer. Né? Então tá. Entendeu? Mas o Vladimir era mais velho que eu, né? Então eu era o irmão dele mais novo, o Rogério, que era meu amigo mais, porque nós éramos mais próximos da mesma idade, né? Naquela época. Quando você tem 15, a pessoa tem 20, vai uma diferença enorme. Sim, com certeza. Mas o Vladimir tinha um clubinho dele lá também, né? E eu tinha o meu lá, né? Dos mais jovens e mais velhos. Chegava a olhar isso ali, não posso ainda, né? Não tem. E acabou que ali foi o fascínio pelo computador, mas computador assim, simplesmente pelo fato de programar, de fazer, o fascínio de fazer uma coisa, você programar e o computador fazer o que você está mandando. Né? Eu não tinha nenhuma pretensão de nada, de fazer nada que fosse virar alguma coisa para ser, na verdade, útil. Porque, na verdade... Foi curiosidade, né? Então, a gente fazia programas e tal, de brincadeira, fazia jogo da forca. Sim. Entendeu? Fazia joguinhos, fazia coisas assim, mas na verdade não tinha nada. Você ali não falou, isso pode me levar pro futuro. Nem não eu, foi nem ninguém. Se alguém falou isso aí, tá louco. Era uma diversão. Era diversão. Era assim, vamos fazer um joguinho. Entendeu? Vamos fazer um negocinho aqui e tal. Então a gente fazia muito jogo. Porque também era divertido, na verdade, né? Era eu não jogava. Só fazia. Eu gostei muito de jogar. Eu não gostei muito de jogar. Nem hoje eu gosto muito de jogar. Mas a gente fazia pra fazer, terminava, olha que legal, joga aí, Ariel. Que legal, jogava forca, jogava alguma coisa. A satisfação era ver aquele jogo pronto, né? Aí Entregue. fazia, legal, depois eu nem jogava. Mas isso é perfil também, né? Sim, tipo, com certeza. tinha a vontade ali de fazer, executar, deixar pronto, mas... Tem gente que gosta de jogo. Isso tá? aí. Não Eu era até seu perfil. jogo, mas não era meu perfil de ficar jogando. Eu fazia, jogar, legal, tá aqui. Funcionava, tá bom, vamos fazer outro. Aí partia pra outro, entendeu? Mas era por fazer, simplesmente por fazer. Aí sim, foi nascendo um gosto pela programação. Acho que começou a achar interessante e tal. Aí foi legal. Aí teve um evento interessante que teve uma feira de ciências, né? Aqui,
Eu entrei na Feira de Ciência pra ganhar nota, cara. Tava precisando. Não tava precisando, não. Mas eu não tava afim de fazer prova. Sim. Então, quem ganhava a Feira de Ciências ganhava 10 dependendo do teu trabalho, física, matemática, química e tal. Falei, opa, uma grande oportunidade de ganhar um 10 sem precisar fazer prova. Vou me livrar, né? Um spoiler, gente, porque o trabalho que ele vai contar foi fenomenal. Inclusive, tem imagem aqui dessa feira. Legal. Olha aí, ó. Esse cara direito aqui tá em pé aqui, que não dá pra ver direito, né? De lado sou eu, né? Então você vê um computador aí, o Atari, né? 800XL, se não me engano, né? Lá já tinha joystick, tá vendo? Tinha joystick. Sim. A gente gravava o programa nas fitas cassete, né? E em cima a gente capturou algumas TVs, né? A da direita era minha de casa, minha que eu peguei, né? E a da esquerda era de um amigo nosso que fazia parte do grupo também. Tudo ali caseirão pra fazer esse super trabalho aí. Exatamente. Agora, explica pra quem tá vendo aí o nível do trabalho que foi. O lance do trabalho é o seguinte, que eu falei, o trabalho te dava notas. Então eu falei, cara, eu preciso arrumar um trabalho que me dê nota 10 de física, 10 de matemática, 10 de química, 10 de sei lá. Aí a gente falou, cara, como é que a gente se livra dessas provas todas, né? Uhum. Sim, eu sempre fui um aluno tranquilo, nem super aluno, nem ruim. Mas, cara, estudar era um saco, né? Sim. Pô, estudar pra prova de física, matemática e tal. Aí o que a gente fazia? Né? Vamos arrumar um trabalho pra fazer um negócio de nota em tudo. Aí estudando, eu falei, já sei, cara. Vamos fazer um trabalho sobre... Na época, tinha um terror imenso. Aliás, continua, né? Tinha um terror imenso de uma guerra nuclear. Então, o mundo é polarizado entre os Estados Unidos, o Ocidente e a União Soviética e tal, viviam se ameaçando, né? Como estão hoje, de novo, mas naquela época era muito sério. Então, eles lançaram um filme chamado The Day After. O dia seguinte é uma guerra nuclear. Então, mostrava uma tragédia, uma desgraça que, na verdade, hoje a gente sabe que seria até pior que aquilo. Mas estava muito... Aí eu vi aquele filme, falei, cara, aquilo ali na cabeça, fiquei impressionado com aquele filme, né? Cara? Pô, a destruição de tudo e tal. Eu falei, cara, já sei, vamos fazer um trabalho que mostra o efeito de uma bomba, né, um ataque nuclear, que se acontecesse aqui no Rio de Janeiro e tal, que seria acontecer. Então, o que a gente fez? Cara, como é que a gente representa isso? Vamos usar os computadores. A gente vai fazer o seguinte, uma computação gráfica, naquela época, gráfica, cara, não é igual a hoje, né? O pessoal fala gráfica, então, vou botar entre aspas, porque naquela época a computação gráfica não tem comparação. Mas vamos fazer uma computação gráfica mostrando o efeito de uma explosão nuclear no Rio de Janeiro que aconteceria com toda a nossa região e tal. Então a gente simulou, né, as bombas chegando, o negócio explodindo, o que ia acontecer, raio e tal. Aí o que aconteceu, cara? Foi fascinante, porque as pessoas já estavam apavoradas. Nossa, já era um assunto, assim, né? qual seria o efeito de uma guerra nuclear aqui em Teresópolis? Né? O pessoal ficou... Gente, apavorado, né? O pessoal fica apavorado, mas que é legal, porque aí ganhamos 10 em física, 10 em química. Conseguiu o objetivo. 10 em matemática, foi show. Aí a gente ganhou 10 em tudo. Mas a gente ganhou a feira de ciências e tal, a gente foi campeão da feira de ciências. Não tinha como não ser, né? Tinha um prêmiozinho valor e tal, que foi legal, que a gente dividiu do pessoal lá. Mas foi interessante. Acabou que a gente ia ser convidado para a feira nacional, mas não sei o que aconteceu, teve algum problema no ano que acabou a feira não acontecendo. A gente ia representar o Teresópolis, tá? Quão importante é a escola, né? E os projetos que a escola traz, né? Essas feiras de ciência, marcou a vida de uma pessoa. De uma não, né? Provavelmente ele... exatamente. Que, tipo assim, gera uma oportunidade, gera um gatilho, gera uma visão que é muito importante a escola, né? Levantando uma feira de ciência, um computador que eu nem conhecia, nunca nem tinha ouvido falar desse computador. Olha aí. Quem gosta de videogame sabia dos videogames Atari, né? Sim. Mas muita gente não sabia que a Atari fazia computador também. Pois é, eu sou da geração que só usou o Atari como videogame. Exatamente. Porque, na verdade, o videogame é um computador, né? Pra fazer um videogame, você faz um computador. Sim. Então, aí eles faziam bons, inclusive, eram bem avançados pra época. Sim. Eram muito bons e tal. Então eu tinha esse 800XL, exatamente esse aí, tá aí. Ó. Esse muito bacana. É o da imagem ali, né? É o da imagem, tá vendo? Aí ligava na telinha, né? Ligava na TV. Na TV. Aquela boa e velha chavinha TV vídeo que todo mundo tinha. Exatamente, aquela chavinha. Que os pais falavam, vai estragar a televisão. Aí eu já estava no estágio avançado que eu acho que eu já consegui da minha própria televisão. Aquela hora que acho que era minha. Olha! Eu já tinha conseguido. Já tava no outro nível, né? Muito bacana. Era interessante, né? Como você falou, né? E o que chama atenção é o nível avançado para um trabalho escolar, né? Porque... Foi bem legal, cara. Foi porque foi surpreendente. Sim, vou te falar que não é porque eu fiz, não. Mas assim, cara, computador já era uma coisa rara. Sim.
Né? E ainda então consegue você vai pegar um simular. computador e fazer uma computação gráfica, cara, foi assim. Sim, um jovem Vou falar que aluno, se a né? gente fosse para competição nacional, talvez a gente ficasse em uma boa colocação também. Porque realmente foi revolucionário. Então, Me os arrisco a professores- dizer que acho que até Cara, ganharia. fazia fila para ver. Muito Eu lembro ainda bacana. do professor Carneiro, que era o proprietário do SEM, comigo, eu apresentando para ele, e ele ficou impressionado e tal. Né, eu lembro bem conversando com ele. Né? E de tempo? Quanto tempo que era mais ou menos pra simular? Porque. Tu lembra mais ou não menos? lembro. Assim, um mês, dois. Fazer o quê? Pra fazer, pra executar Preparar, tudo né? isso, Eu não preparar. lembro mais quanto tempo foi. Porque. Acho que foram alguns meses. É, né? É, que hoje é olha um assim, a gente trabalho- fala, às vezes, é só um trabalho, mas, pô, tem todo o processo de execução, né? Sim, De sim. botar ali pro computador, era tudo novo. Na época, meus colegas também ficaram assim, cara, tá maluco, a gente já fez esse troço. Aí a gente fez lá, ficou legal. Eles apresentavam também. Aham. Muito bacana. A gente se revezava na apresentação e alguém ficava lá mexendo no computador, porque eu não tinha controle remoto, então você tinha que ficar lá. Um apresenta, Então, outro passa. Sabe uma coisa legal que terminava esse trabalho, que emocionava as pessoas e muitos saíam emocionados? A gente terminava o trabalho com a letra da Rosa de Hiroshima, de Vinícius de Moraes, entendeu? Então terminava a apresentação toda e vinha a letra da música. Com a música, né? Poxa. Rosa de Hiroshima. Então as pessoas ficavam emocionadas mesmo. Então concluía a apresentação com Rosa de Tinha um Hiroshima. começo, meio e fim, né? Muito Ficou bem legal. Era chocante, as pessoas estavam muito chocadas, né? É, e pro momento que era, né? Essa coisa. Tenho certeza que muita gente ficou sem sono ali. Cara, é um trabalho de escola, É né? verdade. Super É referente. verdade. E como que desse trabalho, dessa iniciação na Contato, tecnologia, né? Como que dali foi migrando para um trabalho com tecnologia, mas Profissional? profissionalmente, né? Como é que foi essa virada? Você tá vendo ali, acho que ali já era o terceiro ano do segundo grau, já tá quase me formando e tal, no segundo grau. Ao mesmo tempo que eu fiz o segundo grau normal, à tarde eu fazia um curso técnico de programador de computadores e tal. Sim. Então eu entrei nesse curso, já no final já estava dando aula. Eu dava aula, o professor, pô, não dá aula pra mim, aí dava aula, né? É um aluno que faz um tipo de trabalho desse, realmente Depois tá muito já outro nível. Aí ele, pô, não dá pra mim hoje não, dá pra você dar aula lá. Aí Você dominava, né? O assunto. eu gostava muito. É. Quando você gosta muito, é um diferencial. É. Aí eu tava com 17 anos terminando ainda, eu tava ainda estudando, não tinha terminado de formar, acho que um mês antes de me formar, eu consegui um emprego. E nesse emprego era para dar curso de curso de programação de computadores. Teve uma época nessa aí também que houve um boom de cursos de programação de computadores, tá? Então se programar, é curso de linguagem Basic. Se você procurar na internet, vocês vão achar. Curso de Basic. Aí eu fui chamado para dar aula nesse curso. Então esses cursos, vai ficar cheio de gente, tá? 17 anos, né? Aí fui dar aula nesse curso. Nada, vou dar aula, vou ganhar um dinheirinho, né? Legal, trabalhar, Começar ganhar aqui, dinheiro. né? Eu sempre me virei bem pra ganhar dinheiro desde cedo, né? Fiz de tudo. Fiz camiseta, já fiz bijuteria, fazia de tudo, né? Pra ganhar dinheiro. Aí o cara, dá um curso lá e tal. E computação naquela época não tinha a menor visão que poderia ser uma coisa, né? Profissional ainda, pelo menos no Brasil. Aí eu fui dar aula e tinha uma turma de pessoas mais velhas. Na época achava aquele monte de coroa, né? Eu era mais novo que hoje, né? Mas eu tinha 17 anos, aí veio aquele monte, pô, cara, só tem coroa nessa turma. Né? As coroas que eu digo, coitado dos caras, 30 anos, são amigos nossos. Sim. É. Aí sentaram Mas lá. pra época eles não deveriam nem entender, né? O que é isso? Eles só viram o seguinte, cara, a gente precisa aprender esse troço vai mudar o mundo. Começou o papo que vai mudar o mundo, entendeu? Sabe aquelas coisas que acontecem, as pessoas começam a falar, olha, isso vai mudar o mundo e tal. Começa a surgir a curiosidade, né? Essas pessoas eram interessantes, que eles tinham uma visão legal. Aí dentro dessas pessoas lá mais velhas, tinha um contador. Eu nem conhecia. Tá, mas ele era o Alexandre Pires, ele era o maior escritório de contabilidade de Teresópolis, ele era uma referência não só em Teresópolis, como no estado todo, uma excelente empresa. Tá? Realmente, a empresa dele era fora do comum na época, né? E eu comecei a dar aula para ele. E assim, rapaz, aqueles estalos que dá. Vamos fazer um teste aqui, vamos brincar, vamos fazer um sistema de folha de pagamento. A gente programou, brincadeira, bota o nome do funcionário, o valor e tal, calcula. Aí ele ficou fascinado. E então, isso aqui acho que vai resolver o meu problema. Ele pensou, né? Aí o que aconteceu? Me chamou na empresa dele, quando eu cheguei lá, falei, cara, o escritório do cara é lindo, né? Um negócio impressionante, nem sabia quem ele era. Depois, quando eu fui comentar com meu pai conhecia ele e tal, né? Conhecia de nome, não, mas conhecia de nome, ele era conhecido na cidade aí, né? Aí ele me chamou lá para fazer um sistema de folha de pagamento.
Dizendo, aquilo que você fez lá, mas a gente tem que fazer um negócio aqui. É possível? Eu falei, é possível, tá, dá pra fazer sim. E que eu preciso? Aí você precisa de um computador assim assado. Aí na mesma loja eu compro isso. Eu falei, cara, esse cara é meio maluco. Tá aceitando tudo, né? É caro pra caramba, né? Porque, na verdade, o computador que ele comprou seria a mesma coisa que você falar hoje, comprar um computador de 80 mil reais, né? Olha aí. O preço de um carro. E na época, assim, o cara paga 80 mil reais pra um cara de 17 anos, meio doido. Mandar ele comprar. E ele compra, né? Aí eu falei, cara, tá bom. Vai comigo, não vai no Rio comigo comprar? Eu falei, vamos lá. Aí desci, eu fui com ele comprar, com o carro dele, a gente botou dentro do carro e tal. Compramos e tal. Eu me lembro como se fosse ontem, cara. Aquele computador super compacto, né? Até no nosso museu tem um CP500, pesadão e tal. Ele comprou o computador para mim programar a folha de pagamento. Mas como programar a folha de pagamento, né? Era uma tarefa pesada e tal. Eu vi, cara, ainda dava aula ainda também. Aí eu falei, cara, preciso chamar alguém para me ajudar nessa tarefa aqui de fazer essa folha de pagamento. Aí eu me toquei do Vladimir. O Vladimir já acho que era casado na época, já estava casado e tal. Ele estava morando em Petrópolis. E falei, cara, Vladimir, né, já conhecia o Vladimir, já ia fazer alguns trabalhos e tal, profissionais. Ele já fazia alguns trabalhos profissionais já, na época. Falei, Vladimir, tu quer entrar comigo na parada aqui? A gente precisa fazer um software de folha de pagamento e tal. E é muita coisa, a gente precisa dividir o trabalho e tal. Aí ele veio, a gente começou a fazer essa folha de pagamento, né? Aí nasce a Alterdata ali. A folha de pagamento feito para esse contador, para um computador, né? 8 bits, que é o princípio, já era o princípio da computação sendo aplicada nas empresas. Era aquele embrionário, né? O computador custava 80 mil, 90 mil. Só que podia comprar isso em uma empresa grande, né? Na época e tal. Eu acho que até seria mais caro que 80 mil hoje, tá? Eu acho que seria mais caro que isso. Aí quem podia comprar são poucas empresas que podiam comprar, então ele compra, a gente faz. Aí a gente começou a fazer, desenvolver, aprender com eles, né? Nós aprendemos muito com eles. Isso que eu ia falar, porque você tinha que entender que era uma área que você não dominava, né? Nada. Aprender ali de contabilidade, de folha, como que era, entender mesmo, entrar dentro da empresa, viver, né? Aprender para botar em prática para solucionar um problema, solucionar o que podia ajudar lá o contador, né? A gente sabia programar lá o computador. Eu sei fazer, né? Mas tem que entender. Então a gente Me aprendeu diz aí muito o que eu preciso programar, né? Então a gente teve grandes professores nessa empresa lá, né? Que nos ensinaram bastante. Ele foi, hoje em dia, dá pra dizer que ele foi uma espécie de investidor anjo, né? Vamos dizer assim, né? Porque se fosse hoje seria. Ele comprou aquela ideia, aquela visão que vocês tinham, né? Comprou, ele queria comprar para ele fazer, para ele resolver um problema dele e tal. Sim. De fato a gente resolveu. Sim. Então, a gente conseguiu resolver o problema dele e tal. Era bem... Atingiu o objetivo dele, foi bem legal. Nós tivemos que aprender um monte de coisa para fazer. Aí nasceu o folha de pagamento, depois nasceu o sistema de contabilidade, depois nasceu o sistema de cálculo de imposto fiscal, né? Tudo por demandas que ele vinha trazendo, foi né? acontecendo. Aí a gente começou a ver, cara, que aquilo ali seria uma coisa... Não era só dele, né? Era uma necessidade de um monte de gente, que os computadores iam se tornar mais populares e tal. Aí que a gente começou a enxergar que a coisa poderia virar uma empresa para fornecer soluções para essas empresas todas, né? Aí que a gente começou, virou a chavinha, a gente acordou. Aí teve a visão, né? Agora... Teve a visão. Aí a gente viu, então tá, isso é uma porque a gente começou a ser procurado por várias empresas. Eu sei que você fez lá para o Alexandre, dá para você fazer para mim também. A gente começou a entender que, peraí, todo mundo queria né? Sim. Esse tipo de solução e tal, porque resolvia vários problemas deles e tal. A gente começou a enxergar, isso aqui pode virar um negócio, né? A gente pode vender esse tipo de sistema. Aí nasceu a Alterdata. A Alterdata nasceu ali. Um monte de coisinha foram acontecendo, né? A Alterdata nasce aonde? Eu me interessando por computador, o Vladimir se interessando por computador. O Vladimir com o clubinho dele e eu com o meu clubinho lá, né? Nossos destinos se cruzam. Quando a gente pega esse contrato, eu pego esse contrato grande, que era muito grande para uma pessoa só fazer, ainda dava aula, tinha que, né, outras coisas e tal, e chama ele e falei, pô, Vladimir, vamos fazer esse contrato juntos? Vamos fazer juntos esse contrato. Então nasce ali a Alterdata. Muito legal, conexão, né? Aquela coisa, as coisas vão acontecendo às vezes como tem que ser, né? Como tem que ser. Muito bom. A empresa foi crescendo a partir dali, né? Sim. Foi tomando corpo, né? Novos clientes foram entrando, né? Foi aumentando, né? Foi aumentando as demandas também, né? Porque acho que novas dores foram surgindo, né? Que os programas tinham que começar também a se adaptar, né? Aí teve
teve que vir mais gente. Exatamente. Não, o que acontece é o seguinte, não existia sistemas. Sim. E todo mundo precisava. É igual aquela história, todo mundo hoje precisa do telefone, um smartphone. Sem smartphone a gente não consegue fazer nada na vida, hoje em dia. Então havia uma necessidade, as pessoas precisavam fazer os cálculos e tal do governo e tal. E aquilo havia uma necessidade já existia ali. E as pessoas precisavam, então aquilo foi crescendo, as pessoas foram procurando. Foram procurando. Então foi por demanda, né? As pessoas foram procurando, ficaram ouviram falar, não sei o que ela via e tal. Aí a coisa foi crescendo, né? Então começa assim. Aí o que acontece também com a empresa? Aí a gente precisa dividir um pouco as tarefas, porque não dava para todo mundo programar e todo mundo vender, né? Então o Vladimir ficou focado numa coisa que ele vendia. Ele, né, foi o grande vendedor da empresa, ele que vendia, pegava a pastinha dele lá e vendia, e eu ficava por trás fazendo sistemas, construindo sistemas, programando e tal. Então, claro que isso se misturava, né? Eu vendia também, fazia também, ele também programava e vendia também, mas aí cada vez mais foi fazendo assim, porque a empresa foi crescendo, não dava pra gente fazer tudo ao mesmo tempo. Né? A gente percebeu também que uma aptidão também, acho que o Vladimir tem mais talvez tenha mais pegada de venda, né? Talvez ele consiga desenvolver mais ali, né? Os dois eram programadores, né? Os dois dominavam o negócio, né? Mas alguém precisava vender e alguém precisava programar, né? Como o Vladimir, ele sempre gostou, ele é muito bom, né? Em vender ideias e tal, né? Então ele foi com caminho natural, né? Foi caminho natural. E entrou o Sandro também. O Sandro também foi importantíssimo nesse início. O Sandro, porque eu precisava programar, o Vladimir precisava vender e alguém precisava gerenciar a empresa. Organizar, né? Então o Sandro nasce aí, o Sandro é importantíssimo, né? É o terceiro pilar. Foi interessante. 03 do Alterdata, né? Exatamente, porque o Sandro trabalhava num cliente nosso e aí uma vez encontrei com ele no centro e falei, pô, Sandro, tá precisando de alguém para trabalhar com a gente numa startup, né? Até quando eu acho o Sandro hoje, acho que ele me doido, Sandro. Porque, cara, ele fala, Sandro, tu vai deixar a tua empresa lá, vai trabalhar com a gente, cara. Ele largou o emprego? Largou o emprego para trabalhar com a gente, cara. Apostou também, ele apostou na empresa. E assim, foi assim, uma conversa, a gente encontrou rápido, porque na verdade a gente se conhecia há muitos anos já na escola e tal. A gente não era assim, íntimos, né? Mas a gente se conhecia, era colega de escola e tal. Né? Como Teresópolis, todo mundo se conhecia, né? Sim. Então a minha família me conhecia, a família dele e tal. Então a gente encontrou e falei, cara, vamos trabalhar com a gente lá. E ele comprou o terceiro pilar, porque ele cuidou da parte administrativa, cobrança, contabilidade. Então ele foi fazendo isso tudo, então acabou ficando assim. Cada um na sua. Foi muito bom. Foi exatamente isso, uma das formas que funcionou bastante, né? Uau. Porque eu não precisava me preocupar, sabia que o Sandro ia fazer muito bem, não precisava me preocupar com a venda, porque o Vladimir vendia muito bem, e vice-versa. Ele sabia que eu ia fazer o negócio. Você focava só no sistema, só em novos recursos. Isso foi fundamental. Uma das coisas que fez a empresa crescer foram assim, dividir um pouquinho e cada um fazendo o que sabia melhor, né? Muito legal. Bom. Porque hoje a gente olha, né, e fala, caramba, começou lá atrás com 2 para 3. Exatamente. Hoje é uma empresa enorme, uma estrutura gigantesca. Aos 17 anos já, um jovem começando que assim, às vezes você fala, não, porque eu sempre tive a curiosidade, né, da tecnologia, do computador, e não, foi desenvolvendo, né, e foi aproveitando as oportunidades. Isso é muito bacana. Isso é aquelas coisas que acontecem, né? O mundo estava mudando. A gente estava numa posição legal, a gente gostava daquela mudança. Então, a gente foi como se fosse uma onda, né? Você vai. Assim como aconteceu com o Google, aconteceu com a própria Microsoft, com a própria Apple. A tecnologia existia, a coisa estava acontecendo, eles souberam, peraí, cara, deixa eu aproveitar isso aqui. Não que ninguém pensou. Steve Jobs também não pensou direito no negócio. Steve Jobs é um pouco diferente. Ele viajava muito, ele já falava que monitor, eu acho que ele é o único que pensava realmente. Ele imaginava algo que a pessoa pudesse querer, né? Porque a gente, na verdade, apesar da... A gente é mais novo que a Apple e a Microsoft, mas a gente pode dizer que a gente é contemporâneo, porque numa época daquele Brasil tinha uma distância em anos, entendeu? Sim. O que acontecia nos Estados Unidos, acontecia que levava alguns anos. Então, na verdade, a gente tem a mesma formação daquelas empresas e tal. Claro, né? A gente não é Microsoft, nem Apple, até porque eles estão nos Estados Unidos e a gente está no Brasil. Mas assim, a gente exatamente a mesma história. Você pode observar que é exatamente a mesma história, né? Sim. Dois que se juntavam, gostavam de programação, que não sei o que lá, e foram programando, nem imaginavam muito. Tenho certeza que o Bill Gates não pensou muita coisa, as coisas foram acontecendo.
O único que pensava muito é o Jobs. O Jobs sempre, você aqui vai dominar o mundo. Ele sempre falava que ia dominar o mundo lá, então acho que ele é o único que pensava. Tinha o cara técnico, que era o Steve Wozniak, que era o que montava as placas, né? O Wozniak é um dos maiores gênios que existe. Sim. Você sabe que é fazer um programa de um computador, fazer um sistema operacional sem um bug. Aquele cara não é normal, eu não acho que não é normal. E aí, ele montava as placas ainda por cima, né? Ele programava, né? Do hardware, isso. Fazia o software, escrevia de primeira sem erro. Era um outro nível, né? É o seguinte, né? Então, e na garagem. O Jobs é o cara de marketing, Jobs é o cara, né? Uhum. Visionário, né? E o gênio, engenheiro Wozniak. Assim como foi na Microsoft, né? Sim. O Gates é muito inteligente, né? Sim. E genial. Não chega a esse ponto de uma empresa... O Paul Allen era um cara mais velho, porque o Gates era muito jovenzinho, então o Paul Allen era um cara também genial, inteligentíssimo, e os dois conseguem trabalhar. O Paul consegue segurar um pouco o Gates, que o Gates era muito jovenzinho, meio nerdzinho, meio doidinho, mas os dois começam a trabalhar juntos, né? Então... foi equilibrando e tal, e veio a Microsoft. Aquela dupla perfeita, né? Deu certinho, né? Deu certinho. O Paul Allen era o cara mais velho que podia, né? Conseguir equilibrar o outro. E o Jobs e o Wozniak, que era um engenheiro puro, né? O Wozniak não ia vender nunca nada na vida dele, né? Porque ele é aquele cara engenheiro nerd ao extremo, né? Uhum. Ele, não, vamos dar isso aqui pros outros, aqui ia dar. Ele, não, quem vai comprar isso? É o cara que ele vive em outro mundo, né? Sim. E o Jobs era um gênio na marketing, né? Marketing e visão, né? Só marketing, com certeza. Tem que ser pegado. As histórias são parecidas, né? Começa assim e tal, e as coisas foram acontecendo. Bom, e dali expandiu isso também para... Teve uma oportunidade de ir para um outro estado, né? Você tem uma história engraçada. Ali. Porque começou aqui na pequena Petrópolis, mas a gente estava em Teresópolis. Porque Teresópolis, lá de mim morava em Petrópolis, eu morava em Teresópolis, né? Bem pertinho. Então foi até bom, porque eu atendi os clientes daqui, ele atendia de lá, na época, né? Não tinha nada. Então foi bom Teresópolis, Petrópolis, ele estava lá, morando lá, e eu morava aqui, então foi bom. Mas acabou crescendo mais Teresópolis. A estrutura foi ficando aqui. A primeira filial foi aqui? Filial não, né? Aqui foi o primeiro escritório mesmo, né? Uhum. Porque lá em Petrópolis, o Vladimir usava o escritório que foi do sogro dele, né? E aqui eu usava o meu quarto, depois lá um quartinho que meu pai tinha lá. Mas depois a gente montou realmente a primeiro escritório da Alterdata foi em Teresópolis. Aquela história curiosa da persiana que a gente... Exatamente. Aquela persiana, aquele ali é um apartamento que meu pai tem. Meu pai construiu uma casa, embaixo ele tem um apartamento que ele alugava. Nós alugamos no meu pai, né? Aqueles aluguéis que você sabe. Então, né? Um dia eu pago. Um dia eu pago. Não. Eu pagava. Aí, ó. A coisa começou séria. Pediu um descontinho. Claro, um chorinho. O patrocínio, né? Vamos aqui ali foi o primeiro escritório da Alterdata, que é a história da cortina. Uhum. Aí foi a primeira história da Alterdata. Aí a Alterdata começa a crescer aqui em Teresópolis mesmo. Muito legal. Mas aqui. E com fundos próprios, tudo direitinho, como que é? Isso aí foi a grande sacada, né? Naquela época, diferente do que é hoje, o Brasil era muito complicado. Você imagina em um mês uma inflação de 40% a 50% ao mês, né? O ano. A Argentina está com 50% agora, as pessoas estão apavoradas, estão falando ao mês. Então você começava com R$100 ao mês e no final do mês ele valia 50. Doideira, gente. Então, era um período muito louco da história, né? Só quem viveu isso, vocês não conseguem imaginar. Ainda bem que vocês não imaginam, porque é muito louco. Eu lembro daquelas compras gigantescas para aproveitar, enquanto dinheiro ainda conseguia comprar hoje, aquilo. Agora era um preço. Recebiam o salário, corriam no supermercado, porque 2 dias depois você valia menos, né? A compra de mês, né? Que falava, né? A famosa compra de mês. Então, naquela época, a gente crescer, por exemplo, você pegar dinheiro com o banco, era um negócio que não existia, não tinha como pagar. Então, a Alterdata ela sempre cresceu com recursos próprios. Isso foi uma coisa muito interessante, porque muitos conhecidos que começaram a pegar dinheiro emprestado naquela época quebraram. E muitos clientes nossos também que usaram o banco quebraram. Porque era impossível. As coisas perdem referência. Você não sabe quanto... Muito zero já entrando, muito né? zero. E é o seguinte, às vezes você fez um contrato com alguém, mas daqui a pouco os juros aqui... Cara, mudava o tempo todo, né? Era muito louco. Então era muito complicado. Então a Alterdata nasceu num cenário desse. Então esse cenário, assim, fica longe de banco, né? Não então, vamos fazer isso, assim, né? Fica longe de banco, que o banco te quebra. Coitado do banco. Como é que o banco quebra? Era um mundo a situação econômica. Aí o que aconteceu? A empresa começou a crescer assim, o que foi bom. E outra coisa que fez a empresa crescer, que foi legal, a empresa, ela é uma empresa, ela está acima do Zé Ronaldo, está acima do Vladimir. Então a Alterdata é o seguinte, todo o dinheiro que a Alterdata ganhava, primeiro era ela.
Como assim? Ela precisava comprar um computador novo? Primeiro o computador novo. Depois a Ronaldo comprou a bola para jogar futebol. Entendi. Entendeu? Então, primeiro a empresa, o dinheiro que sempre se ganhou, e aliás, continua essa mesma história, primeiro aqui. O que precisa? Precisa trocar o negócio, precisa comprar um computador, precisa comprar uma câmera. Primeiro tudo aqui, porque é aqui que nos sustenta, aqui é que nos mantém. E sempre foi essa forma de pensar. Aí então, primeiro a empresa é isolada, o dinheiro da empresa é dela, o dinheiro do sócio, ele tem que ter o salário dele, ele tem que correr atrás e tal. E a empresa, primeiro, o lucro é gasto aqui. Aí assim surgiu, né? Isso foi. Paga o aluguel, compra os computadores. Por isso que a gente fez 2 prédios, terceiro prédio agora. Sim. Então, quando a gente comprou aquele terreno lá e fez aquele prédio, a gente pensou, cara, a gente é louco. O primeiro prédio, você diz? Porque a gente era lá no Pedrão, né? Aquela loja que até hoje existe, a loja lá, né? E a gente comprou esse terreno aqui, cara, foi uma fortuna pra gente na Apple, né? Aí a gente começou a construir o prédio. Foi assim, cara, loucura. É um investimento, né? Tem dúvidas. Olhar, será que esse passo a gente vai conseguir dar, né? Exatamente. É uma série de questionamentos, né? Foi construindo, depois construindo. Foi muito engraçado aquele prédio. Quando a gente terminou aquele prédio. E ainda tem a sua experiência em construção civil que ainda entra ali pra ajudar um pouquinho, né? Cara, realmente, cara. Aí, quando a gente terminou de construir aquele prédio, a gente chamou um cliente nosso antigo e amigo, que é o Albacete, né? É cliente nosso antigo, e ele não é só cliente, é amigo de família, né? Aí eu lembro que ele é muito engraçado, né? Porque aquele jeitão espanhol. Aí a gente apresentou pro prédio, tudo pra ele, ele olhou pra gente e falou assim: vocês fizeram bobagem. Aí eu falei, pô, cara, gastou muito dinheiro. A gente fez bobagem mesmo, Zé. Não, Zé Antônio, não Albacete. Acho que a gente fez bobagem mesmo, acho que gastou muito dinheiro. Não. Vocês fizeram muito bobagem, que vocês fizeram um prédio pequeno. Olha aí. Uau. Daqui a pouco vocês estão colados. Olha, me lembro se fosse hoje. Pô, tu tá maluco, Zé? Falei assim, já foi um patão, né? Tá desgraçado. Tá louco, né? Vladimir também. Tu tá doido também. Já é muito, né? Já pensava assim, né? Escuta o que eu tô falando, hein? Fizeram bobagem, né? Pra não falar outra coisa, né? Espanhol, né? Cara, também foi 5 anos depois, a gente já tava enrolado. Já pensando em expandir mais. 5 anos depois, o prédio já tava socado de gente. Então ali foi assim, um exercício interessante de socar a gente no espaço. Sim. Aí eu me lembrava dele, ele olhava pra gente, cara, rindo, falei pra vocês. Falou, poxa. Aí quando ele avisou esse terreno aqui, ele falou, agora vocês comprar um terreno decente. Dá pra fazer 2 prédios? Dá pra fazer 2 prédios. Então tá bom, agora tá bom. Aí, ok. Foi engraçado. Mas isso aí ilustra bem. Então a gente construiu lá primeiro. Quando a gente tava construindo lá, eu tinha um apartamento pequenininho, o Vladimir também um apartamento de 2 quartos, pequeno, né? Aí a gente construiu o prédio. Em vez de trocar apartamento, comprar outro, a gente terminou o prédio. E assim foi. A Alterdata, então, né, sempre cresceu com recursos próprios e ela sempre foi prioritária, né? Ela é a que traz o dinheiro, é ela que tem que gastar o dinheiro, depois a gente vê como é que fica. Acho que é uma forma sustentável, né, de manter um negócio, né, saudável, sem se enrolar com bancos, como você falou, né, com dívidas. Você cresce. Né? O controle é fundamental, né? É o seguinte, né? Dívida. Você tem que pagar de alguma forma. Então, e naquela época era impossível, impagável as coisas, né? Então, mas hoje em dia, não. Hoje em dia existe crescimento com financiamentos, que hoje é muito mais tranquilo, gente. A realidade financeira de hoje é outra coisa, né? Investimento é outro mundo, é muito mais fácil. Então, hoje é muito mais fácil. Agora, uma coisa que é legal é não misturar as coisas. O dinheiro da empresa. E a empresa tem que ser muito bem tratada. Sim. Entendeu? Aquela famosa galinha dos ovos de ouro, né? Você não pode matar a galinha, né? Então a galinha tem que ser. Faz carinho na galinha, faz ela direitinho nela, bota numa cesta bonitinha, entendeu? Porque ela quer os ovos de ouro. Cuidado. Melhor ração, melhor que a sua. Não dá ração pra ela, porque os ovos de ouro vêm de lá. Exato. Então eu acho que isso aí é fundamental. E a gente fez isso desde sempre, né? Acho que foi uma coisa meio intuitiva nossa. Uma forma de pensar igual, né? Tanto eu com o Vladimir com relação a isso, a gente pensa da mesma forma. Eu vou te falar que a gente nem combinou. Foi tão natural que a gente enxergava aquilo ali. Tinha que ser assim. Não teve aquela conversa. Vamos sentar aqui e fazer. Não, nunca teve. A gente entendeu assim, a empresa é empresa. Nossa, nasceu assim e a gente pensava dessa forma. Não foi nem combinado. Olha,
A Alterdata primeiro, depois a gente, tudo estruturado. Foi uma coisa legal, porque já era dos dois. Sim, ótimo, né? Muito Não tem legal. aquele conflito de sociedade ali, não, vamos fazer, quem vai fazer, não. Esse é um problema. Tudo muito bem alinhado, né? Isso foi muito bem alinhado desde o início, entendeu? Então, mas foi até natural. Ninguém sentou, vamos sentar para conversar sobre isso. A gente nunca conversou sobre Planejar Foi ali, isso, faz isso. parte, é que tivesse intrínseco no nosso sangue aquilo ali, Sim, entendeu? Então sim. já foi tudo organizado assim, então. E da construção desse primeiro prédio já existiam as filiais? Você comentou que era uma história curiosa, né? Da filial, tudo engraçado. A gente tinha, então, a gente atuava em Teresópolis, né? Olha, Teresópolis, Petrópolis e Rio de Janeiro, né? Porque Sempre aqui no estado do Rio, né? Aí, cara, teve um cara muito bom de marketing, um cara genial em marketing e tal. Mas ele chegou assim, conhecido nosso, cara, falou assim, cara, queria montar uma empresa em Uberlândia. Tipo, representar vocês e tal. Sim. Tá bom. Ele nem tinha pensado disso direito, cara. Tá bom, vamos montar lá. Ele montou. Aí ele montou lá, mas depois de um tempo, o que aconteceu? Se enrolou todo, cara. Se enrolou, aí quis sair de lá, quis ir embora de lá e tal. Aí a gente tinha vários clientes naquela região. Falei, cara, a gente tem que ir pra lá, então vamos comprar isso lá, porque não vamos deixar os clientes na mão. Aí a gente comprou e transformou numa filial. Sim. Então o que aconteceu? A gente aprendeu que, peraí, filial pode ser um caminho legal. É um caminho legal, vamos na atrás Aí dessa que filial. pensou, né? Aí começamos a pensar que expandir por filiais seria um caminho. Aí começou. Aí foram uma atrás da outra, né? E Legal. Com certeza. E isso aí ainda estava já com o prédio? Ou ainda nem tinha o prédio? Sabe que eu fiquei na dúvida se já estava ali ou estava lá ainda? Que já tinha uma outra. Já tinha mais Foi funcionários. bem no início da empresa. Não tinha assim tantos funcionários, não, mas eu tô na dúvida se a gente já tinha aquele prédio pronto ou não. Eu acho que não. Acho que foi antes de ter o prédio ali. Que considera. Foi antes, sim. Foi antes. Com certeza foi antes. Porque para um prédio cheio já era uma empresa com um nível mais. A gente estava lá na loja, em frente ao Pedrão. Tá. Ok. Que legal. Então foi antes do ano 2000, com certeza. Já estava lá. Estava lá ainda. Tão bom que o timing das coisas foi acontecendo no tempo certo. também. Foi acontecendo, sim. Aí depois a gente começou a abrir mais filiais, né? A gente começou a ver que o negócio é legal. Então, esse rapaz foi impressionante. Ele acabou ajudando a gente, né? Abriu um caminho, né? Abriu um caminho pra fazer. Para uma aventura que ele tentou fazer, né? Muito figura, doidaço, cara. Então vamos lá montar, não sei o que lá. E ele é todo empolgado e tal. A gente fica assim, tá bom. Aí ele voltou lá, né? Depois ele desistiu. Desistiu por outro motivo lá. Sim. Dele. E a gente acabou que a gente, então vamos pegar. Aí, Já tinha uma esse ato base de lá pegar, também, né? começou a chamar atenção. Depois aconteceu a mesma coisa em Friburgo. Em Friburgo foi a mesma coisa. Esse mesmo rapaz também. Aí a gente... Friburgo. Bom que ele era um ponto de lança, né? Vamos fazer aqui. Mas aí em Friburgo aconteceu uma coisa interessante. Em vez de a gente transformar na filial, a gente começou a criar a primeira representação. Aí foi o Sandro. Sandro, você vai ser assim, que era o cara vai ser dono que do fazia escritório nosso em Friburgo, que na verdade ele virou um representante nosso. Foi o Sandro que ajudou a formar a empresa também. E ele pegou então a gente tinha a primeira filial em Uberlândia e a primeira representante em Friburgo. Então a gente aprendeu, né? aí aprendemos a fazer os dois. Tem dois caminhos, a gente pode ter filial e pode ter representante. E hoje a pessoa que fez isso foi a mesma pessoa. É interessante que tudo isso se mantém até hoje, né? A Alterdata trabalha muito bem com seus representantes, com suas filiais, né? Expandindo, né? Essa relação muito próxima que se mantém com as filiais. Acho que o core da empresa está muito ligado nesse momento, né? Montou-se uma estrutura, né? Que dá certo. Sim, lá atrás isso não sabia se ia dar assim, como que era. Não era aquela coisa. A gente pode administrando assim, tem uma filial, tem um representante. Depois, com o tempo, a gente começou a pensar, a gente precisa de alguém para gerenciar os representantes, ajudar os representantes a gerenciar as filiais. Aí foi nascendo os setores que tem hoje canais, né, na empresa e tal. Mas assim, foi tipo um acidente, né? Aconteceu. E a gente enxergou uma boa oportunidade. Eu acho que o grande lance da Alterdata foi enxergar algumas oportunidades que aconteciam, sabe? Agarrar, né? Não foi planejamento, não. Para esse negócio, acho que isso pode ser legal. Eu acho que isso aí pode ser o caminho. E a gente acabou fazendo. Muito bacana. Conta um pouquinho pra gente das construções do prédio, né? Primeiro você queria fazer engenharia, isso impactou, isso ligou um pouco. Como eu gostava de engenharia, então esses prédios aqui, esse aqui e o outro, eu conheço até onde estão os registros, né? Sabe onde está cada detalhe, né? Então a gente, como gostava muito,
eu acabei cuidando disso também, né? Como eu fazia a parte de programação e tal, eu ia acabar cuidando da obra. Então, porque a obra exige atenção, exige cuidado e tal, planejamento, como vai fazer e tal. E então estar próximo, né? A coisa acontecer no tempo que precisa, dentro do orçamento, né? Você tem que... né? Porque você passa por uma pessoa que você quer, né? Sim. Tipo, que você imagina, você lida ali com o sonho. Eu quero assim, dessa forma. Eu vejo muita obra como isso, como um sonho também. A obra tem muita coisa da lógica da programação também, entendeu? Une, né? Une muito. Você tem que ter uma lógica para ser feito, ser construído, como fazer, e eu gosto muito. Então acabou que aquela primeira obra lá, eu cuidava, a segunda acabou cuidando também, e tem os detalhes, né? A gente vai aprendendo, bota isso aqui, bota aquilo ali, se funciona, se não funciona, bota esse tipo de material, a gente acaba já sabendo tudo. Isso aqui funciona, isso aqui dura mais, isso aqui não dura nada, né? E foi um pouco da realização também de lá atrás. Também. Que você viu construindo uma ponte, agora você tá vendo construindo o seu prédio, né? Um prédio da sua empresa. Exatamente. Que você sonhou. Isso liga, né? Foi. Acabei que a minha frustração de engenharia, acabei usando aqui, né? De não ser um engenheiro, vamos dizer assim. Mas realizou foi legal. Foi legal, exatamente. Mas aí eu acompanhei tudo. Então, desde o batistaca que entrou aqui, né? E o prédio é lindo, né? Esse nosso prédio. Esse dia uma amiga minha veio conhecer, eu falei, vamos lá pra tu ver. Passei na rua, ela ficou, nossa, que ela é mais no interior. Ele traz isso agrega muito pra cidade, né? Uma referência. É um prédio bonito, bem construído, né? Tem várias questões ecológicas envolvidas na construção dele, né? Isso é legal, Léo, porque na verdade ninguém se falava muito disso, né? Lá atrás pensar, né? Hoje em dia se fala, né? Mas aqui a gente tem que pensar o seguinte, né? Vamos construir, na verdade, é uma coisa muito forte minha. Essa minha preocupação de tentar fazer as coisas, tentar preservar o planeta. Fazer um pouquinho, né, nossa parte. Exatamente. Assim, cada um fizer um pouquinho, dá uma diferença enorme, né? Então, eu sempre tive essa preocupação, né? E viajando, olhando as coisas, eu percebi que o Brasil estava muito atrasado, né? Então a gente passou a mudar algumas coisas. Então, por exemplo, esse prédio já foi pensado com teto verde, coisa que na Europa existia, mas no Brasil não existia. Não, né? Não. Teto verde no Brasil, acho que a gente foi um dos primeiros do Brasil a considerar teto verde. A pessoa fala assim, não, teto verde é trabalho. Teto verde é infiltração de raiz. É isso que o pessoal falava pra mim. Eu falei, não é possível. O que os caras fazem? Como que lá tem e aqui não tem, né? Então a gente conseguiu, por exemplo, pensar nisso, né? Quando você olha o teto verde em cima do café, toda essa área toda assim, faz uma diferença enorme, por exemplo, não usar ar-condicionado e tal. Sim. Então aquilo ali foi bem revolucionário na época, e as pessoas só falavam, não faz isso não, tá maluco, cara, isso vai dar um trabalho, isso vai dar um problema, a raiz vai entrar no problema. Eu falei, cara, nós temos que fazer teto verde, isso aí não é o futuro, não tem jeito. Todo prédio for um teto verde, você resolve um problema enorme. Essa preocupação, né, era muito forte, né? E vamos reaproveitar a água. A água tá chovendo, por que não reaproveitar a água? Já tá ali, a fonte já tá ali. Você não precisa tratar a água para dar descarga, você não tratar a água, você trata, usa bomba, usa energia, usa cloro, né? Por que não reaproveitar a água para esse tipo de uso, né? Molhar o jardim para descargas e tal. Então, antes o pessoal falava muito disso, eu falei, cara, vamos fazer isso aí, porque faz a diferença. Porque a Teresópolis tem muita água, né? Tem muita água, só que você tem que tratar ela, você tem que bombear ela, isso tudo custa energia, custa química, tudo envolvido. Então, se você aproveitar a água, você consegue, pelo menos, dar a tua cota, né, de ajuda. Sim. Os vidros, vamos botar um vidro verde e tal, para tentar diminuir, apesar de ser bem claro o prédio, mas ao mesmo tempo tentar segurar um pouquinho o calor e tal. Então, a gente fez um trabalho aí que na época era bem diferente, né? Diferente. Isso, nós estamos falando isso, 2000. A gente veio para cá em 2010, pensando nisso em 2008 o projeto todo, então na época era... Muito hoje louco, se fala, hoje todo mundo faz, beleza, ótimo, ainda bem que todo mundo se faz, todo mundo pensa. Ainda bem. Sim. Né? Pelo menos mas agora lá atrás não. Eu só lembro disso, eu falo, tá maluco botar teto verde. Né? E tá aí, né? Tentar tratar o esgoto, né? Vamos tentar tratar o esgoto o máximo possível para quase um cartão postal, né? Da beleza do prédio, né? Nossa, que é lindo. Tem uma arquitetura bonita, né? Não é só aquela caixa quadrada com janelas. E esse prédio hoje tem mais árvores do que o terreno. Olha. Aqui tinha uma casa e tinha algumas árvores e tal. Hoje esse prédio tem mais verde do que antes. A área verde dele, né? as árvores e tal, tem mais verde nesse prédio do que quando era uma casa só. Tem um terreno que era jardim. Então tem mais árvores hoje do que tinha antes. Interessante. Muito legal. Bom, né? Muito bacana. E agora vamos quebrar um pouquinho o assunto para
o Zé Ronaldo que, quando brinca aqui sempre com as pessoas. Quando bate o ponto, quando desliga o computador, dá o logoff. Passa o CPF, né? Passa a ser volta a ser o Zé Ronaldo da casa. Quais são os hobbies? O que você gosta de fazer? Qual é a sua diversão para relaxar, para desconectar um pouquinho da rotina do trabalho? Eu gosto de muitas coisas conectadas à natureza. Os melhores momentos que a gente tem quando a gente se conecta lá Então eu gosto de caminhada dos parques, né? Aliás, nós somos privilegiados. Aqui é lindo, né? Uma cidade tem 3 parques. Aliás, Teresópolis é uma das cidades mais bonitas do mundo, tá? Teresopolitano tem um problema. É uma mensagem para todos os teresopolitanos aqui, que só sabe falar mal da Teresópolis, tá? Teresópolis é linda. Aproveite, né? Tem problema pra gente consertar, tem como toda cidade. Mas a natureza, onde nós estamos... Presente que a gente ganhou, né? São poucas cidades do mundo. Na várzea, olhando dentro de Deus, né? Você vai em qualquer lugar, você vai na comunidade que você tem uma vista maravilhosa. Eu recebi uma vez um viajante que ele veio dos Estados Unidos até Ushuaia de carro e tava subindo. Aí eu entrei em contato com ele. Vem aqui em Teresópolis. Ele falou que quando eu falei, não, tem um dedo de Deus e tal. Ele falou que veio subir na serra, achou bonito. E já é lindo, né? E ele falou que ele me contando, quando ele fez o contorno para entrar para a cidade, ele teve um choque. Ele voltou, estacionou e ficou muito tempo parado olhando, que foi muito impressionante para ele aquela visão. Exatamente. Então é uma beleza natural incrível que a gente tem. Uma mensagem, Léo, para todo mundo que mora aqui: não tenha isso como garantido. Não dê valor. Você está parado no sinal, olha. Observe, desligue um pouquinho, né? E a gente é abençoado, é um lugar lindo demais. Mas aconteceu com você, aconteceu com um amigo meu também. Fui pegar ele no aeroporto, quando tava no meio da serra. Para aqui. Falei, tava passando mal. Americanos também. Eu quero parar para olhar essas montanhas. Olha aí. Porque ele ficou impressionado quando passou pelo parque subsede, quando você tem aquela vista da Pedra do Sino, exatamente. Ele pediu, para aqui. E ficou ali, né? É um monolito impressionante. Ele é lá em cima só no inverno. Mas dá pra ter outros passeios, né? Então, mas aqui é muito bonito. Então eu gosto de fazer o seguinte: natureza. Tudo ligado na natureza. Esporte ligado na natureza. Então eu gosto da minha moto de trilha. Por que eu gosto mais de trilha? Porque trilha eu vou em cima das montanhas. Eu tô andando no meio na trilha, no meio da mata fechada, eu tô em cima da montanha e tal. É muito bom. E é uma paz, né, que só encontra ali, né? Só. Silêncio. Exatamente. Eu brinco assim que às vezes quando a gente tá lá em cima, os problemas estão todos lá embaixo. Ali é só você. Eu gosto muito. Então, trilha a pé, eu faço muito com a Vanessa, minha esposa, tá? A gente caminha muito pelos parques aí, né? Gosto da trilha de moto. Outra pegada, mas eu gosto muito de esqui. Então 2 vezes por ano, mais ou menos, eu vou esquiar. Porque justamente eu gosto de descer a montanha. Não existe umas experiências maravilhosas, que é uma das melhores experiências que eu já vi, que o ser humano pode ter, é você subir a 4.000 metros e descer na montanha até chegar lá embaixo a 2. Uau! Então você vem descendo, então você para e você olha as paisagens, né? Então é muito bom. Então, é um momento só seu ali, né? É especial. Você descer uma montanha, esqui, o snowboard, que for, descer, até mesmo a pé às vezes, né? Descendo, mas você vai lá em cima e começa a descer as montanhas, é impressionante. Então, tudo que ligado à natureza eu gosto, né? É só pegar. Tem frustrações, então aprendi a surfar, gostei de aprender, não consegui aprender. Então, tem tempo. Quem sabe? O meu aposentável é aprender a surfar. Porque é algo gostoso também. O contato com a água, com o mar. É uma vibração diferente, né? Gosto também muito do mar. Renova, né? É uma renovação. A gente assim, um bom mergulho de mar. Um cheirinho. Ou até propriamente cachoeira, né? Você entrar numa cachoeira e só sentir. É muito bom. Eu gosto. É um momento prazeroso pra pessoa ali, né? Você chegar principalmente se for numa mais silenciosa, mais escondidinha, que você faça uma trilha, chega com aquele cansaçozinho, você para, aquele momento de relaxamento ali. E ele continua lendo, hobby, ou todo dia? Natural. Já faz parte da vida, igual levantar. Porque tem gente que fala assim, vou ler no final de semana. Eu vou ler todo dia, nas férias. É diário. Faz parte da vida. Antes de dormir eu vou ler, acordo de manhã leio, entendeu? Na hora do almoço rotina. Leio. Faz parte, igual escovar o dente. Todo de manhã eu vou escovar o dente, eu vou ler alguma coisa. E alimentando a curiosidade, né? Porque leitura são só livros ou você gosta de revistas ou um tema específico de revista que você está procurando, você está pesquisando? Pela manhã geralmente eu vejo as notícias, né?
leio alguns sites e tal. Porque na verdade ler hoje, na verdade, é site, alguma coisa de sites e tal. Entendeu? Às vezes à noite eu faço uma leitura mais relax, mais tranquila. Dá aquela descansada, eu sempre tento fazer assim, ler livros, romances e ficção, né? Que eu acho muito legal. Eu gosto, por exemplo, do Ken Follett, já li quase todos eles, que eu acho legal. Tem outros, né? Então, eu tenho assim, esses livros, assim, romance ou ficção, que eu acho legal também, não é só ler livro técnico. Aí tem a parte técnica, aí tem a parte de informações, tem a parte de economia, então a gente vai... Tem que saber onde encaixa, né? Porque também você tá ali com muita informação, você pega, vai ler um livro técnico aí. Cansa. Eu quero ver uma ficção. Aí que fica aquele livro de ficção boa que você começa a ler, você não consegue parar mais, né? Você vai devorando e tal. E a curiosidade tá aí, ó. A mente vai trabalhando ali, você fecha o livro e fala, pô, aquela situação, como é que termina? Né? Muito bacana. Acho que a nossa mente na leitura vai para um outro lugar, né? Eu li agora 2 livros, eu li uma série muito boa, mas é história, não é técnico nem ficção, que é A Escravidão. São 3 volumes, né? Que falam sobre a escravidão e tal, pra gente entender um pouco o mundo e o Brasil, né? Então é interessante também, é uma série que eu recomendo a gente ler. Indicação. Dica de livro. São 3 livros sobre a escravidão, né? Chama Escravidão. É muito importante a gente ler, porque a gente entende muito o mundo e entende muito o Brasil, os nossos problemas, entendeu? A gente precisa conhecer a nossa história, né? A nossa história é fascinante, né? Sim. Então esse livro tem a vantagem que ele dá todo o ponto histórico, né? Então você aprende porque existe Ouro Preto, porque tem Tiradentes, porque o Rio de Janeiro, porque Paraty, o que aconteceu, porque a nossa economia é assim. Então ele dá ao fundo toda a história do Brasil junto também com a desgraça que foi a escravidão, né? Mas é interessante para entender, inclusive entender as mazelas do Brasil, né? Coisas que nós temos que consertar e não consertam, e coisas que já avançamos e tal. É interessante, eu recomendo, porque para entender o Brasil não é ficção, né? É história também, muito legal. Eu esqueci só o nome do autor, cara, que é famoso aí, ele é legal. A gente vai achar que eu vou colocar na descrição aqui. São 3 volumes. Você começa a ler, você não consegue parar, mas... E até puxando essa questão mais social do Brasil, né? Você tem pesquisado... Voltou um pouquinho para pesquisa de construção civil, né? Você tem trabalhado num projeto que é um hobby seu, né? Mas que liga. Tem potencial de mudar a realidade, né? Nossa, né? Sobre habitação, sobre acesso à moradia, né? Isso está ligado muito àquilo que eu falei da escravidão, né? As pessoas não têm casas, né, Léo? Isso é um absurdo. Se um país que as pessoas não têm onde morar, cara, é um negócio assim... Cruel, absurdo, pior que só as pessoas passarem fome. Então, assim, tem 2 coisas que não podem existir num país. É fome e nem falta da pessoa moradia. Tá? A gente melhorou um pouquinho, a gente fez avanço, o Brasil avança, claro. Mas as 2 dívidas são grandes ainda, né? Então, as casas são muito caras. E as pessoas são forçadas a morarem em condições muito ruins, né? As pessoas têm que morar. Vão morar, vão fazer o quê? Vão morar, né? Aí eles vão morar no lugar na beira do rio perigoso, debaixo de um barranco perigoso, e as pessoas moram assim, aí depois vem a chuva, aí vem a tragédia e tal. É uma sucessão de erros, né? É uma sucessão de erros, e assim, eu vejo muito pouco debate, pouco esforço em tentar procurar, assim, a moradia barata, né? Existem alguns projetos que melhorou muito, né? Porque surgiu Minha Casa Minha Vida, já ajudou uma grande parcela da população, né? Então a gente vê que uma parcela já está atendida, mas tem aquela parcela mais pobrezinha mesmo, muito pobre, mas muito pobre. Não tem. Aí o cara mora o quê? Mora naquele barraquinho lá que, cara... De tapume, de madeira, gente. né? Tem coisas assim que, olha, sinceramente, até a casinha de cachorro é melhor que as pessoas vivem. Eu já vi situação de uma família que, assim, eu saí, depois enfiado uma faca no meu peito, né? A casinha, o chão. Teresópolis estava falando isso aí, não estou falando nossa realidade, né? Nossa realidade. Tem essa realidade aqui. A casinha toda de chão batido, de terra, nossa umidade desgraçada, né? Que, né? Na nossa região é muito frio e tal. E, cara, o esgoto era uma valinha que passava dentro da casa, assim. E morava uma família cheia de crianças ali. E as crianças brincavam ali, quer dizer, todas doentinhas e tal. Brincavam para lá e para cá. Essa é a realidade que tem em Teresópolis. Né? Casa cheia de buraco. Né? Uma vez eu vi uma casa, estava cheia de buraco, a pessoa botou uns panos para tapar os buracos assim, enfiava os negócios assim, entendeu? Aqui.
Vou te falar aqui pertinho. Descendo aqui subindo essa Padre Tintório, que é uma comunidadezinha ali, que eu esqueci o nome dela. Ali, eu vi ali as pessoas morando ali, com as casas cheias de buraco e a casa voltada pro soberbo onde venta. Ou seja, um conjunto de situações que a qualidade de vida não existe, né? Então, isso é um problema sério que tem que pensar uma solução. Aí o que eu tô pensando muito, né? Fazer meus desenhos lá. Tentar achar um modelo que você possa fazer umas casinhas. Você possa fazer umas casinhas baratas para tentar melhorar, pelo menos, não é luxo, não, mas é uma coisa que proteja a pessoa do frio, né? Uma coisa digna. Entendeu? E tentar fazer mais casinhas. Eu tenho meus esboços lá, meus desenhos e tal, de pensar em como fazer isso mais barato, né? Isso é uma produção mais rápida, né? Assim, acho que tudo tem custo na vida. Eu acredito muito em projetos sociais que se paguem. Sim. Então, eu acho que poderia se pensar em alguma coisa assim, bem barata, que o governo comprasse, alugasse para as pessoas, porque em alguns países o governo não dá casa para a pessoa. Portugal, por exemplo, é assim: a pessoa é pobre, a pessoa paga um valor por mês, tipo 10 euros de aluguel, mas paga alguma coisinha. Sim. Que a pessoa tem que pagar alguma coisinha também. Ela Todo mundo tem que sentir pagando algo, né? Tem que pagar uma coisinha para sentir. Mas claro que não vai pagar nunca aquela casa, mas é pra pessoa pagar e tal, e não ser um troço de graça, não deu e tal, entendeu? Mas eu acho que tem que pensar em algum caminho. Então eu acho que pode se desenvolver a indústria de construção, desenvolver alguma coisa para construir para essas pessoas aí, distribuir isso. Só que economicamente não é viável, não interessa para ninguém, né? É assim, é um negócio que você não vai ganhar dinheiro, você não vai virar o Google fazendo casa para pobre, meu amigo. Desculpa, mas não vai, né? Não vai me conseguir mesmo. Não tem um retorno, né? Porque são pessoas, uma classe muito pobre. A pessoa que entra, ela tem que a classe tem que hoje entender que isso, você consegue construir e as construtoras ganham dinheiro, já está resolvido. Agora é aqui embaixo, bem embaixo. Agora é uma questão social, social, que eu falei, né? Que é a família lá com chão de terra batida, entendeu? A casinha, moravam as crianças também, cheio de buraco lá, tapando buraco com jornal, com tecido para poder viver ali e suportar o frio, entendeu? Aquelas telhinhas desse tamanho fino, cheio de buracos. Imagina o frio que faz isso aqui em Teresópolis. Agora, faz um frio em julho. Então, é isso aí que a gente tem que resolver. E virada para o soberbo, que é uma ventania danada. É uma das coisas que eu gosto de pensar e tentar achar alguma coisa, mas ainda não consegui, né? Obviamente não é chegar ainda a um modelo, mas gostaria de fazer, quem sabe. Uma sementinha foi plantada, tá ali. Essa ideia. Isso, incomodar é bom. É uma dor. Dizem, né? Quando incomoda, você consegue. Você consegue ir atrás. Vamos ver se a gente consegue alguma coisa aí no teste. Sim, e acho que e não só essa questão social, até tem um comentário aqui do Felipe, do Marcos Felipe Reis, ele dizendo assim: sou muito grato pelo projeto Galileu, que me ajudou muito a definir um rumo profissional. Então, existe é uma questão social também, é um outro tipo de apoio. Sim, é o outro que a gente gosta muito, tem muito carinho por ele, porque o projeto Galileu é muito focado no que a gente aprendeu na vida mesmo. Como eu falei, terminei o segundo grau, tinha emprego. E o emprego me permitiu fazer um monte de coisa. Abriu portas, triste é você terminar o segundo grau, você não tem emprego. Sim. Então, o projeto Galileu ajuda esses jovens a terminar o segundo grau a ter um emprego. E esse emprego, dali pode ficar, quero fazer uma faculdade, quero fazer isso, quero fazer aquilo. Permite ter opções. Sim. Pelo menos isso, né? E o que acontece? O ramo de tecnologia é um ramo, né? Cresce a demanda, precisa de gente o tempo todo, aqui no mundo todo. Então, rápido, o que né? a gente pensou? Como uma forma de a gente ajudar rápido esses jovens e tal? A dar um emprego para eles que tem procura de mão de obra. Então, fica mais fácil eles trabalharem. Então, o projeto Galileu, a gente tem um carinho enorme. E eu acredito que seja, inclusive, um futuro para o Brasil. Se investir muito no segundo grau e que forme jovens com profissão. O Brasil ali não tá pode... massa de trabalho, né? Ali são os novos... O futuro tá ali, né? A gente não pode estar ao luxo de um jovem terminar, que mora na comunidade, ou mesmo classe média baixa, que o pai dá mó duro para ele. Como é que ele vai ficar 5 anos na faculdade sem ganhar nada na vida? Sim. Então, eu acredito pessoalmente que o segundo grau deveria formar os meninos e meninas com alguma coisa que dê pelo menos um salário melhor para que ele possa tomar uma decisão na vida. Voltou? Caiu do sistema de transmissão lá. Voltamos então? Voltamos, pessoal. Tá bom. Uma pausa técnica aqui para freio de arrumação, como diz no Metrô Rio. Agora vamos continuando aqui com o Zé. Então é isso aí. O projeto Galileu é uma coisa muito legal. Eu acho que pode mudar vidas de fato.
Né? Assim como já está mudando, né? Como aconteceu o comentário do Felipe, né? Falou. O Marcos Felipe. E muitos jovens aí já estão trabalhando na Alterdata em outros lugares, né? Então a gente fica muito feliz porque é um caminho. Né? E eu acredito que seja um caminho para o Brasil. Sim. Muito legal. É um caminho para o Brasil. Dá esse apoio para essa galerinha, né? Acho que resolve muitas outras questões, né? Não só a questão de emprego, né? Futuro, acho que né? tá ligado ali. Você sem emprego morando na comunidade é um problema. Sim. Qual emprego tem abundante nas comunidades do Rio de Janeiro? Exato. Então o jovem tem que ter um caminho, ele tem que ter uma esperança, ele tem que ter alguma coisa. Porque o problema maior do jovem cair na criminalidade é a falta de esperança também, cara. De cara, futuro. Sabe, o que eu vou fazer da minha vida? De futuro. Aí acaba caindo, entendeu? Por isso que é importante a arte, é importante o esporte, é importante os cursos técnicos. Você dá um grupo de ações, né? Todo jovem envolvido em arte, esporte ou estudando assim, ele tem opções na vida, ele vai aprender e tal, ele vai ver que, peraí, cara, eu não quero entrar por esse caminho. Ele vê uma porta, né, que eu consigo andar, que eu tenho uma oportunidade, uma porta de oportunidade, consegue ter um caminho. Sim. Isso faz muita diferença. A falta de esperança é destruidora. A gente vê os jovens partem muito por esse caminho, o que ele vai fazer da vida? Ele fala assim, eu vou fazer o quê? Aí vê o cara lá do movimento lá, né, com colar de ouro, com tênis novo e tal. Pagando gás, pagando as coisas, e hoje o mínimo vira muito pra eles lá, né? O básico, o essencial. Temos um elogio, na verdade, do Michel de Medeiros Coelho. Muito legal conhecer detalhes tão preciosos da história da empresa e dos líderes da Alterdata. Obrigado, JR, José Ronaldo, por você e Vladimir inspirarem 2.500 pessoas todos os dias a impulsionarem a prosperidade do nosso país. Acho que Michel, né? Michel. Acho que é um comentário que ilustra muito o que foi a trajetória da empresa, né? Sempre focada no cliente, em empurrar a tecnologia a um novo patamar, seja dentro do escritório de contabilidade ou no carinho lá da ponta do varejo, né? Acho que o core da empresa está muito nesse comentário aqui do Michel. Obrigado, Michel. Obrigado pelo comentário. Muito legal. Né? Voltando então para essa parte da tecnologia, que conselhos você tem para o futuro, né? Para o futuro, para quem deseja empreender, para quem deseja entrar no ramo da tecnologia, que dicas você pode dar para o pessoal? O ramo de tecnologia depende, tem dois tipos, né? Tem um cara que vai trabalhar a vida dele, vai ser um grande profissional, está ótimo, as oportunidades estão aí, só estudar. Existe o cara que quer empreender, ele tem uma ideia revolucionária, que ele acha que vai mudar o mundo e tal. É legal. Eu acho que a gente precisa de jovens pensando em como mudar o mundo. Agora o conselho para eles é testar a ideia. Tem que conversar muito sobre a ideia, conversar com gente mais velha, conversar com outras pessoas e tal. Ver o que deu certo. Ver o que deu certo, o que não dá certo e tal. Porque as pessoas só mostram, o Google mostram lá a meta. Né? Mostra a Alterdata. Não, mas tem um monte de gente que não deu certo. E por que não deu certo? Então é importante eles terem uma... Por que não deu certo um monte de gente? E que quem deu certo fez o quê? Porque na verdade quem deu certo, não quer desanimar ninguém, é muito menos do que quem não deu certo. Tá? Então o conselho é, primeiro, teste sua ideia, converse, estude, veja... aprenda de quem não deu certo, porque a gente aprende muito dos erros de quem não deu certo. Tem bons livros para isso. E aprender também o que é certo. Estuda alguns casos, né? Por que a Google deu certo? O que a Google fez? Por que a Uber fez deu certo? O que o Airbnb funcionou? Estou falando das empresas novas aí, né? Então, o que a Apple faz diferente, que faz a Apple ser Apple, não ser outra empresa? A própria Microsoft também. Essas empresas são bons casos para se estudar. Então, o conselho é estudem. Primeiro, estudem bastante, teste a ideia, teste o modelo e tal. Às vezes a pessoa se empolga com a ideia, mas quando você começa a submeter a ideia ao teste, testar com claro, mas realmente não tem como sobreviver fazendo isso, né? A gente já viu vários casos assim, muitos jovens, não tem uma ideia que eu falei, legal, tem ideia. Você vai ver de quê? Porque onde você vai ganhar dinheiro? Não, então não dá, então tem que ser outra coisa, é outra pegada. Então você tem que pensar o seguinte, você quer fazer um trabalho social, é uma coisa, outra coisa é um trabalho, uma empresa. Sim. Então o conselho é estudar bastante, testar a ideia, conversar com os mais velhos, né? E trocar ideias para ver se funciona e tal. Depois é bom planejamento e tal. Se a ideia for muito boa e
se passar, vai encontrar gente para investir na ideia. Vai ter gente para te ajudar, né, na caminhada. Sim, de surpresa, como o Alexandre Pires, ou alguém que já vai estar ali, né? Comprou a ideia, né? Hoje existe todo um ambiente para fomentar e financiar ideias. Na nossa época era bem diferente, né? Então o Brasil era outra história, não existia esse hoje, que existe hoje. Hoje existem fundos para isso, existem empresas focadas nisso. Então hoje é mais fácil uma pessoa que tem uma ideia muito boa e muita energia conseguir, tá? O mundo hoje não está fácil, né? Agora está tendo uma segurada e tal, então estamos em um período difícil, o dinheiro ficou mais escasso e tal, ou seja, só as melhores ideias mesmo, top, que vão conseguir financiamento. Mas todo mundo pode ter uma ideia top. Sim. Né? Então continue com as suas ideias, teste suas ideias, seja pensador, não desista de pensar, né? Não desista de pensar. E tem muitas ideias que não se tornam empresa, mas se tornam boas ideias para ajudar a humanidade, ao aspecto social. Tem muita coisa que não é viável economicamente, mas funciona muito bem. Vou pegar Médicos Sem Fronteiras. Se alguém ganha dinheiro com Médicos Sem Fronteiras, não ganha. Mas é uma obra maravilhosa. Os caras ajudam todo mundo lá na África, principalmente os países pobres e tal. Foi uma organização que nasceu o fim de ajudar as pessoas. Olha que legal. Então, não necessariamente você precisa fazer o Google. Você pode fazer o Médicos Sem Fronteiras, você pode fazer o Greenpeace, você pode fazer outras coisas. Ou você pode fazer um recurso que o Google pode se interessar. Pode usar. Também. Não precisa ser ideia inovadora. Você pode ajudar uma outra empresa a alavancar uma questão e você ganha um royalty ou vende aquela empresa para aquela ideia, né? Existem diversas ramificações para a tecnologia que ele pode entrar. Só muda o mundo quem pensa. Exato. Tá? Então, para mudar o mundo, precisa pensar. Exato. Então, agora, conselho, tem que estudar muito, tem que validar muito a ideia e tal, não desistir também, mas também não achar que qualquer ideia vai funcionar. Nem sempre a primeira é a melhor, né? Ih, cara, eu tive um monte de ideia que não serviu pra nada. Eu tenho um baú de ideias. Separadinhas ali, as boas. Baú de ideias. Aquelas que não tão boas. Eu fiz, isso não deu certo. Não foi. Sim, é a bagagem, né? Isso é a base. Talvez tenha ideias que eu tenho no meu baú lá que só vão funcionar daqui a 200 anos. Alguém vai ter de novo essa ideia e pegou lá e vai funcionar. De repente a sua ideia chegou antes da tecnologia. Né? Que é o que tá faz acontecer, né? As ideias. Então, que bom, tenho ideias. E a ideia às vezes vem antes de existir a tecnologia própria para aquilo acontecer, né? Então, tá guardadinho ali. No futuro, quem sabe, né? Isso aí. Muito bacana. E, Zé, depois desses 33 anos, com essa bagagem toda, com todas essas experiências, vivências, como que você ainda se mantém motivado? Cara, uma coisa que assim, eu não me vejo parado. Essa história, às vezes o pessoal, trabalhar pra mim, cara, é tão bom como passear. Assim, não é que eu tô falando pra vocês, não. Eu não entendo que eu falo assim, eu tenho que trabalhar. Sinceramente. Claro que tem dia que é chato, claro que tem dia que você tem a situação que você tem que lidar, ninguém gosta de lidar com situações muito graves e tal. Mas, cara, trabalhar é muito bom, faz parte da vida. Você produzir alguma coisa e ver o resultado. Isso que vocês estão fazendo o trabalho de vocês. Que legal, um monte de gente está assistindo, vocês são entrevistadores, legal. Vocês estão ajudando alguém, entendeu? Alguém está aprendendo com vocês e tal. Então, o trabalho, para mim, faz parte da vida como respirar, cara. Eu não consigo enxergar, vou parar. Eu posso até diminuir aqui na Alterdata agora, que tem os jovens tomando aqui, mas eu vou fazer aquela casa para os pobres, entendeu? Vou pensar sempre em movimento. Vai estar sempre não ativo, pode. Né? Então, ativo. Sim, eu não lembro qual que te motiva. O motivo, cara, faz parte da vida. Eu tenho que ficar pensando o tempo todo, criar alguma coisa. Entendeu? Se eu ficar parado, me incomoda. Se eu ficar parado, eu não consigo ficar parado, não pensar em nada. Não tem como. Bom, né? Então, trabalha como respirar. Como respirar. Sim, mais uma frase boa aí pra gente deixar de... Boa. E planos pro futuro, na Alterdata ou nos seus projetos. A Alterdata agora, ela precisa ser preparada para ela viver sem o Zé Ronaldo e sem o Vladimir, né? Na verdade, claro. Ela é 33 anos, é Ronaldo Vladimir. Ótimo, a gente é jovem, tem saúde e tal, mas a empresa tem que ser preparada para ser uma empresa que dure 100 anos. E nós estamos focados nisso, que ela seja uma empresa que ultrapasse os 100 anos. Uma empresa de inovação, ajudando na gestão dos negócios, sempre focada no DNA dela, que é ajudar as empresas a serem mais eficientes e tal. Agora, o último dever de casa é preparar essa empresa para que ela funcione sem os fundadores. Além dos fundadores, que é um grande desafio. Sim. E além dos fundadores, né? Então ela precisa funcionar, ir muito bem, continuar crescendo, bem gerida. Aliás, nós estamos fazendo isso. Nós temos pessoas muito boas dentro dessa empresa já, sendo preparadas para isso, já fazendo um bom trabalho, e muitos já fazem um trabalho bem melhor que eu faria.
Então, acho que é o melhor cenário, você está cercado de pessoas excelentes. A minha felicidade é ver alguém fazer algo que, puxa vida, é muito melhor do que eu faria. Eu fico feliz nessa empresa, como fundador dessa empresa, quando eu vejo alguém falando assim, cara, o cara fez algo muito melhor, nem tinha imaginado um negócio desse. Muito bom, eu fico feliz. Então, a nossa intenção é que essa empresa vá além de nós. Então, a nossa fase de trabalho de vida agora é que essa empresa vá além dos fundadores. Então, os fundadores fundam a empresa, como foi com a IBM, como foi com a Microsoft, como foi com a Apple. E o sonho de todos eles, tenho certeza, é uma empresa que fosse para frente. Que ela fizesse 50 anos, que ela fizesse 70 anos, que ela fizesse 100 anos, sempre inovadora, sempre, né, uma empresa focada nos clientes, com um ambiente saudável para as pessoas trabalharem. Também não gostaria de ver uma empresa que também fosse ruim de trabalhar. Sim. Também não gostaria de ver uma empresa, né, que fosse começasse a ter uma reputação de uma empresa ruim. Né? Isso é muito duro. Isso é a pior coisa que tem contra um fundador, é você, a sua empresa, ter uma fama ruim. Né? Isso aí é tiro de misericórdia, né? E uma vantagem então, já ganhamos prêmio de Great Place to Work por anos, né? Então, o que é o futuro? É a prova, né? Futuro é que preparar o futuro da empresa. Que ela tenha futuro sem Zé Ronaldo e sem o Vladimir. O Zé Ronaldo e o Vladimir continuam aqui, né? Olhando, de vez em quando eles estão tomando café, batendo papo com o pessoal, mas a empresa sendo tocada, sendo gerida com o nosso DNA, com o nosso respeito pelo cliente, com a nossa energia de trabalhar, entendeu? Missão e valores, né? Da empresa. Valores. É isso a nossa. Acho que a minha função, o foco agora é esse, que deve ser o do Vladimir também, com certeza. O primeiro impulso foi de vocês, mas depois. Sem dúvida. Igual filho, né? Agora igual filho. Agora de caminhar. 33 anos de CNPJ, mas na verdade ela nasceu tem mais de 35 anos, né? Sim. Essa história que eu falei do contador lá, ela foi em 86. A verdade oficialmente é de 89, não é isso? Você vê assim, na verdade, ela começou, ela já tem 36 anos, né? Um CNPJ formal, então uma empresa formal tem 33, mas ela tem 36 anos já. É muito então, já 36 anos a gente já fez a nossa parte agora, e vai fazer o último trabalho, que é passar ela para ela fazer 40, fazer 70, fazer 100 anos. Né? Como empresas que fazem isso, eu fico impressionado, né? Sim. Alguém fez um bom trabalho, para a empresa chegar a 100 anos, 150 anos e tal. Alguém fez um bom trabalho, né? Hoje a gente vê essas empresas, mas elas passaram por transformações enormes nesse período, né? Mudança o tempo inteiro. Mudou, a tecnologia mudou. O tempo todo. Tudo mudou, né? Então, se adaptar e sobreviver a esse período, né? O que dá certo hoje, amanhã pode não dar. E você ser adaptável a isso, você ter a grande chave, né? Do negócio, da missão, de tudo da empresa. Então, na verdade, é preparar a empresa para poder lidar com as modificações no mundo, com as alterações no mundo, tudo que está acontecendo. Tá aí, né? O que a gente tem usado muito, que é basicamente isso, um novo olhar para o futuro, né? Olhar para o futuro. Exato. Tá com esse olhar. Sim. Tanto para a empresa, tanto para o mundo. E tá com isso, né? Realmente passar para todo mundo e viver, né? Empresa é isso, é viver. Temos aqui o comentário do Isaías Carneiro. Sobre essa motivação do JR, leva uma frase dele como incentivo. Certa vez ele disse: fico feliz quando chego o domingo à noite e vejo a segunda-feira e eu gosto de trabalhar. Essa é a frase do Siga da Alterdata ali, né? Então, a motivação tá aí, né? Acho que é com toda a sinceridade do mundo. E a gente fala, amanhã é segunda-feira. Que bom que é segunda-feira. Que bom que eu trabalhei até sexta, que eu passeei sábado e domingo, que eu tive com a família e tal. Mas tem a segunda-feira, que bom. A gente vai estar lá produzindo alguma coisa, ajudando alguma coisa a acontecer. A coisa é muito sincero. Pra mim não é pesadelo nenhum. Amanhã é segunda-feira, não é mesmo, né? Segunda-feira tem uma coisa nova chegando, né? Vamos pra semana. Vamos ver o que tem, né? Sim. Bacana. Olha, e vamos chegando ao finalzinho desse bate-papo. Concluído com sucesso. Com sucesso total. Zé Ronaldo, muito obrigado por dividir um pouquinho com a gente de muito bacana. 33 anos. Passou rápido, porque eu não vi. Passou, pois é. Eu vocês muito tempo. Eu acho que para daquele garoto curioso e pro que se tornou hoje, né? Para essa empresa que foi construída ali desmontando o carrinho que ganhou de presente. Vendo a ponte. Eu acho que foi uma inspiração para quem nos assistiu. Muito bacana. De busca de conhecimento, de busca de se renovar.
de ir atrás de informação. Eu acho que foi uma aula que a gente teve hoje. Que é possível. Né? Que acontece e faz as coisas. Uma lição, não brigue com seu filho se desmontar o brinquedo. Com certeza. Ele está aprendendo alguma coisa. Ele está aprendendo. Exatamente. Aquela curiosidade tem que ser incentivada, né? Não pode ser tolhida. Mas deixa ele desmontar o brinquedo e ajuda ele a montar de volta. E explica pra ele. Exatamente. Muito pra ela, bom. Né? Hoje em dia, exatamente. Hoje, meninos e meninas na mesma pegada, né? Com certeza. Muito bom. E Muito bom. Quem quiser bater mais um papinho com você, quem quiser perguntar alguma coisa, tirar alguma dúvida sobre o mundo da tecnologia, onde é que as pessoas podem te encontrar? Meu e-mail. No e-mail? Pessoal, jr@alterdata, né? Então, jr@alterdata, pessoal, já coloquei aqui na descrição para vocês mandarem suas dúvidas. Com certeza o Zé vai ter o maior prazer de responder. E, Arielle, obrigado. Obrigada, Mais Zé. essa Foi um quinta-feira. privilégio muito bom. Foi muito bom. Estamos juntos daqui a pouco. Exatamente. Daqui a 15 dias, né? Daqui a 2 semaninhas a gente continua com essa última etapa da campanha, 33 anos, temos muita história para contar. A gente vai ter aqui a outra parte dessa história de 33 anos, vamos ter aqui o Vladimir, também nosso CEO e cofundador aqui da Alterdata, ele vai bater um papo com a gente. Então a gente vai conhecer mais um pouquinho dessa rica história que a gente começou a conhecer hoje. Então, dia 28 de julho, daqui a 2 semaninhas, quinta-feira, às 15 horas, todos aqui, para a gente continuar essa aula de empreendedorismo. Zé, mais uma vez, obrigado. Quer deixar algum recado para a galera? Um abraço para todo mundo. Não briga com o filho de desmontar o brinquedo. Muito bom. Um abraço. Obrigada, pessoal. Siga a Alterdata nas redes sociais, Alterdata Contábil, Alterdata Varejo. Os links vão estar aqui embaixo na descrição. Um grande abraço a todo mundo e uma boa tarde. Tchau, tchau.